Alô? Aí, tá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo, já está nos últimos horários aí do dia. O nosso tema aqui, a gente vai falar sobre Real-Time Log Aggregation, com o uso das ferramentas Logstash, juntamente com Angular. Eu sou o Emílio, eu trabalho numa empresa chamada Algar Telecom, nós somos uma operadora no centro do estado de Minas Gerais. Esse aqui é o César, a gente trabalha junto lá. E aqui a gente reservou um tempo para falar um pouco dos desafios relacionados à administração de logs como um todo. Então, por onde começar? Né? Quando a gente fala de log, quando a gente fala de informação, hoje a gente tem uma série de informações que as aplicações geram, de dispositivos, então a gente precisa de uma maneira mais eficaz de controlar essas informações. E quando se fala de log, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma pessoa, na operação normalmente dos sistemas, que precisa encontrar algum tipo de problema. Né? Aconteceu um problema, essa pessoa é notificada e ela começa, de alguma forma, a tentar achar o que está acontecendo. E, de uma forma geral, existem, lógico, exceções, empresas e empresas, mas, de uma forma geral, o que acontece é que as pessoas começam a entrar em uma série de terminais, via SSH, alguma coisa do tipo, e começam a tentar encontrar uma solução para isso. E esse aqui é um problema que a gente quer tentar eliminar. A gente quer começar a dar uma nova visualização para o tratamento de log. Então, onde que a gente quer chegar? A gente quer entregar, seja para a operação, seja para a empresa, para a equipe de negócio, uma ferramenta capaz de nos mostrar realmente o que está acontecendo, seja do ponto de vista de negócio ou seja do ponto de vista técnico. Então, a gente precisa sair daquele mundo de terminais e a gente precisa entrar e usar uma ferramenta que nos dê realmente a visibilidade que o nosso negócio precisa. Tá? E por que é tão complicado? Né? Por que é tão difícil gerenciar a informação? Né? A gente vai discutir um pouco disso. Primeira coisa a cada dia mais as arquiteturas, as aplicações, os modelos de negócio, eles ficam mais complexos. Né? Então, se eu tenho um modelo de negócio mais complexo e normalmente o software serve para automatizá-lo, automaticamente eu começo a ter arquiteturas mais complexas. E aí, a gente tem várias abordagens. Uma muito difundida no mercado, é um termo até um pouco prostituído, é SOA, né, arquitetura orientada a serviço. Cada um tem uma visão diferente desse tema. Existe até uma brincadeira, né, que SOA é ambiguidade orientada a serviço, porque ninguém nunca sabe o que realmente significa SOA. Cada um tem uma visão diferente. E, no fundo, a gente tem uma série de aplicações que conversam umas com as outras. A gente tem uma camada de integração. Na prática, a gente vê que é muito disso, né? E existem várias visões para esse termo. Hoje também existe outra palavrinha aí, tem gente que considera um buzzword, tem gente que considera uma solução para os problemas atuais, é o conceito de microservice, que é uma roupagem bastante adequada para os problemas que normalmente a gente tem ou para as limitações que a gente tem em SOA. Então, é um termo que vem tentando desmistificar alguns problemas que o mercado encontra ou que não conseguiu implementar utilizando a orientação a serviço. Além disso, a gente tem cloud computing e a gente tem virtualização como um todo, não necessariamente implantando infraestrutura como serviço e etc. Então, se a gente pegar tudo isso, SOA, microservices, cloud computing, etc., a gente vê que a gente tem um ambiente muito complexo e um ambiente cada vez mais distribuído. Então, eu deixo de ter aplicações totalmente monolíticas e centralizadas e eu começo a ter eventos sendo disparados por diversas aplicações num ambiente cada vez mais complexo e cada vez maior. Então, a nossa ideia aqui é tentar demonstrar o que a gente já tem de experiência e demonstrar algumas maneiras para a gente lidar com isso no nosso dia a dia. Se a gente pegar a maioria das pessoas hoje, e a maioria das empresas, seja ela de médio, pequeno ou grande porte, muitas dessas empresas, ela tem uma área de operação, ela é segmentada por silos e ela tem uma área de operação que cuida dessas aplicações para que elas fiquem 100% disponíveis. E quando acontece algum problema, como é que eles tratam? Né? A gente começa a ter uma série de scripts, uma série de soluções usando Tail, Cat, grep e etc.,
utilizando aquelas ferramentas mesmo de terminais e que funcionam bem pra caramba, só que isso traz uma série de complicações. Normalmente, cada pessoa desenvolve o seu script para resolver um determinado tipo de problema naquele momento, e normalmente você não versiona aquele script, não passa para o colega do lado, então é um cara para apagar o seu fogo ali no momento, né? Então, vamos tentar melhorar isso de alguma forma, tá? Além disso, existem alguns outros cenários que o que acontece? A gente tem um ambiente totalmente heterogêneo, cada aplicação fala um protocolo, eu tenho aplicações distintas para resolver problemas distintos, e aí cada caso de uso que eu preciso, seja ele do ponto de vista de negócio ou do ponto de vista técnico, eu começo a aprontar alguma solução. E isso leva, né, esse slide aqui retrata bem, a uma confusão tremenda. Eu não consigo bater o olho e ver como é que a minha estrutura de logs, a minha estrutura de informações funciona, eu não sei que elemento que conversa com qual, né? E se eu sei, eu dependo de pessoas, talvez o mais complicado seja isso, a gente ficar dependendo 100% de pessoas. Então, nós vamos tentar melhorar isso aqui um pouco. Quais as soluções que a gente tem? Existem já alguns modelos propostos, né? A gente pode segui-los, a gente pode criar outros modelos, porque não existe bala de prata. Aqui eu vou mostrar alguns que a gente consegue encontrar na literatura, e a gente, lógico, dependendo do problema, pode chegar uma necessidade que a gente vai ter que criar a nossa própria solução. Uma das soluções é fazer um batch, né, aggregation de forma periódica. Então, eu tenho ali 10 máquinas, por exemplo, rodando uma solução. Às vezes é uma camada web, eu tenho uma camada de banco de dados e etc. E cada um desses nós gera log localmente. Então, se eu pegar o meu MySQL, ele gera log local. Se eu pegar o meu Tomcat, ele gera log local. E aí, de alguma forma, e de tempos em tempos, eu começo a agregar essa informação. Então, eu tenho um job que roda de tempos em tempos, ele vai lá nessas máquinas e capta essas informações. Isso funciona relativamente bem, só que isso traz alguns inconvenientes. Um deles é o que a gente está tentando melhorar, que é a questão do real-time. Quando a gente faz um batch periódico, eu preciso de uma variável que é o tempo, e eu só vou obter as informações de tempos em tempos. Então, isso pode ser um gargalo para o negócio, ou um gargalo até mesmo para a operação. Está acontecendo um problema agora, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí, o meu log aggregation só funciona a cada 5 minutos. Então, isso não vai funcionar, tá? A outra questão é o Unicast, Real Time Aggregation. Aqui é muito parecido com soluções que a gente vê de syslog e ferramentas parecidas. Eu tenho agora um real time, porque eu consigo escrever o log que eu tenho local no meu nó, eu consigo passar isso para uma máquina centralizada, só que também tem alguns inconvenientes. Um deles é que é difundida a informação de que syslog, por exemplo, não escala tão bem. Então, se eu tiver muita informação sendo gerada, e hoje é o cenário da maioria das empresas, o syslog ele não escala tão bem contra outras soluções que a gente tem hoje disponíveis já na comunidade. Mas, do ponto de vista arquitetural, funciona bem. O problema é, eu tenho um servidor único e os nós transmitem a informação para esse único servidor. Se eu tiver que agregar mais algum servidor para, de alguma forma, buscar essas informações, eu não consigo. É uma comunicação unicast. E uma outra, talvez a mais complicada delas, é a baseada em farejamento, em sniffing, onde eu coloco um elemento na minha topologia responsável por interceptar qualquer tipo de tráfego que passe ali naquela topologia e, de alguma forma, salve essa informação ou me disponibilize ela. Qual que é o problema dessa solução? Eu fico limitado à topologia que eu tenho. Então, qualquer manuseio que eu tiver que fazer, qualquer mudança, qualquer aumento de capacidade que eu tiver que fazer numa rede, por exemplo, da topologia, etc., eu fico limitado e eu preciso saber onde é que eu vou precisar encaixar esse elemento para ele fazer esse sniff. Então, é uma solução que funciona, porém eu tenho algumas complicações e, teoricamente, ela é mais complexa, tá? Esse livro aqui eu recomendo, quem tiver interesse, quem gosta de se apegar a bases conceituais, é um livro bacana que ele traz alguns desses modelos aqui, alguns outros, e lá vocês podem ver informações mais detalhadas dessas arquiteturas que eu estou citando aqui. Uma outra coisa bacana, existe o 12-Factor App, que são 12 fatores para se criar aplicações de forma elegante, hoje, no formato Software as a Service, por exemplo.
Então, lá existe uma lista de 12 fatores que a gente deve seguir para ter uma aplicação bem estruturada. Uma delas, um desses 12 fatores, é a questão do log. Lá cita uma coisa bem interessante, que é a gente tratar o log como um evento e não como um arquivo. Quando a gente fala de log, normalmente vem um arquivo texto em mente e a gente, de alguma forma, usando lá, igual eu falei, sed, AWK, alguma coisa, tentando tratar isso. Então, aqui ele fala o seguinte, ó, vamos tratar o log não como um arquivo, vamos tratar ele como um evento bem estruturado, no qual eu possa correlacionar esses eventos. Então, se a gente pegar uma aplicação que ela está distribuída, ou na qual ela foi feita uma escalabilidade horizontal, supondo que eu tenha 10, 20 nós rodando a mesma funcionalidade, eu preciso saber e eu preciso conseguir correlacionar essas informações, porque eu não vou ter todas elas localmente entregues para mim. Então, tratar isso como eventos é talvez uma das coisas mais primordiais que a gente tem. E, lógico, a gente precisa conseguir que esse log, esses eventos, nos tragam informações necessárias para a gente fazer essa agregação. Então, a gente precisa de algum ID para correlacionar esses eventos, a gente precisa de uma data, essa data ela é primordial, e quando eu falo de data, até o formato é interessante a gente tomar cuidado, por quê? Porque se eu coloco um formato no qual eu tenho hora, minuto e segundo, e eu posso ter eventos acontecendo no mesmo momento, só que em máquinas distintas, eu certamente vou perder a ordem dessa informação. Então, quando se fala em log aggregation, o formato, um timestamp, é importante. Tá? E aqui, qual que é a ferramenta que a gente sugere, né, que a gente tem trabalhado há algum tempo e que vem crescendo bastante na comunidade? O Logstash. O Logstash é uma ferramenta para tratar toda a parte de aggregation, toda a parte de coleta, toda a parte de indexação e visualização desses dados. Então, é uma solução que vai realmente me tirar daquele mundo dos terminais e do arquivo texto de log, e ele vai me entregar uma solução que eu consiga realmente visualizar o que a minha aplicação está gerando, ou o que ela está fazendo. Tá? Se a gente olhar nos trends do Google, Logstash, nos últimos tempos, vem crescendo no ranking. Só que o interessante é o seguinte, se a gente comparar ela com outras ferramentas, e talvez muita gente conheça o Splunk, ela ainda está um pouco abaixo. Então, se tratando de software livre, eu acho que é um papel nosso também começar a divulgar esse tipo de coisa. Hoje, para ferramentas open source que façam o trabalho do Logstash, são poucas, né? O Splunk já é bem difundido, já é uma ferramenta mais antiga de mercado, mas com certeza a gente consegue entregar o mesmo valor que ele. Então, se a gente olhar aqui, está tendo um interesse maior por Logstash, mas ainda a gente está um pouquinho para trás. E falando nisso, né, como é que o Logstash funciona, né, do ponto de vista arquitetural dele? Eu gosto de comparar ele bastante como se fosse um middleware, né, porque ele trata um input, ele trata um processamento e ele tem um output. Então, ele abstrai, para quem estiver tratando a questão do filtro, do processamento dos eventos, ele abstrai o que é a entrada e o que é a saída. Então, eu consigo, de certa forma, imputar informações de diversas origens e eu consigo tratar elas, né, fazer um parser, adicionar uma informação, retirar outras, e depois eu consigo fazer um output. Eu consigo mandar isso para um banco de dados, eu consigo mandar isso para uma ferramenta de index, eu consigo fazer coisas do tipo. Tá? O bacana é uma ferramenta feita para ser extensível. Então, se hoje existe alguma funcionalidade que não necessariamente ela não tem, ela é aberta e a gente pode estendê-la. Então, é uma ferramenta com uma cultura bem open source. Como eu falei, esses três elementos, os inputs, é a forma que eu trato os eventos que chegam no Logstash, os filtros é a forma como eu processo eles, e os outputs é a forma como eu jogo essa informação para algum lugar. Tá? Exemplos de inputs, para não ficar muito abstrato. Eu posso ler essa informação do Redis, então eu tenho lá um Redis, onde os eventos foram armazenados de alguma forma lá, depois a gente vai discutir isso com mais calma, e eu extraio essa informação do Redis. Então, eu consigo me conectar nele e extrair os eventos que estão acontecendo lá. Arquivo. Aqui talvez seja o mais simples de todos. Eu começo a fazer um Watcher num arquivo de texto qualquer e consigo ler essas informações.
E aqui um exemplo, depois nós vamos mostrar uma coisa interessante aqui, que é o Twitter, por exemplo. Eu consigo ver os tweets que estão acontecendo por uma determinada hashtag e eu consigo fazer um evento, manipular esses eventos. Então, aqui são alguns exemplos de inputs que a gente tem. Para filtro, o Grok é um plugin responsável por fazer parser. Eu consigo tirar campo, adicionar campo, eu consigo formatar ele. Normalmente os formatos dos logs eles se diferem muito e é interessante a gente padronizar isso para depois poder buscar isso de forma mais eficiente. Então, com o Grok eu consigo formatar essa minha entrada e jogar ela numa saída de forma mais adequada. Tá? O drop, eu posso eliminar linhas desejadas, lixo, baseado em algum padrão, por exemplo, uma linha vazia ou alguma coisa nesse sentido. O throttle é uma camada de throttling, então, por exemplo, se estiver acontecendo algum erro, supondo que eu estou recebendo eventos HTTP, eu descobri que está acontecendo 3 erros 500 a cada minuto. Né? E eu falo assim, esse padrão de comportamento, se ele acontecer, eu preciso gerar um alarme, né? numa ferramenta de monitoramento. O throttling é um plugin que eu consigo fazer isso. Os outputs. O principal, e que o produto talvez seja mais bem formatado para ele, é o Elasticsearch, que é uma ferramenta de indexação, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Então, eu consigo extrair uma informação, por exemplo, de um arquivo de texto, formatar ele e jogar ele no Elasticsearch. Para quê? Para depois eu poder fazer consultas um pouquinho mais elaboradas do que simplesmente usar o grep, a AWK e etc. Tá? Eu consigo mandar um e-mail de forma simples também. Então, se acontecer algum problema e eu quiser notificar, eu consigo. Eu consigo mandar para o Nejus, uma ferramenta de monitoramento bem conhecida. Tem outras aí agora, né, estão mais na onda. Então, esse daqui são algumas características principais do Logstash. Então, percebam bem, a gente basicamente tem um input, a gente tem uma camada de filtro, que é onde eu faço toda a tratativa e é onde eu tenho, vamos dizer assim, a inteligência da minha camada de log aggregation, e eu tenho um output, que é onde eu vou jogar essa informação para depois poder consumir ela. Quando a gente fala em como é que a gente deploy uma solução, né, a gente volta naqueles modelos que eu falei, a gente tem batch, a gente tem o real-time unicast, a gente tem alguns outros tipos de real-time, e aqui a gente tem os principais elementos quando a gente fala de Logstash. Eu tenho o tipper, que é a forma na qual, o elemento no qual vai enviar essa informação para o meu servidor, pode ser um syslog, pode ser um scribe ou coisa do tipo. Eu tenho o broker e o indexer, que é o cara responsável por pegar esse evento, tratar ele e passar para frente. Eu tenho o search and storage, que é o cara responsável por me entregar uma camada de busca nessa informação. E eu tenho uma web interface, que é realmente o cara que me tira daquele mundo baseado em shell script, SSH e etc. Exemplos de tipper, só para também não ficar muito abstrato. Scribe. O Scribe é uma ferramenta desenvolvida pelo Facebook. Ele usa como transporte o Thrift, que é um protocolo no formato binário, então ele é feito para poder você ter um nível de escalabilidade muito melhor do que, por exemplo, com o syslog ou alguma coisa do tipo. É uma ferramenta que, talvez, o que eu menos gosto da ferramenta é o setup dela. O setup dela é um pouquinho complicado, tá? Mas é uma ferramenta que funciona muitíssimo bem e te dá um poder de throughput bem interessante. Também a gente tem o Fluentd, que também é uma ferramenta da Apache, que essa daqui vem sendo bastante difundida na comunidade. A gente tem uma ferramenta do próprio Logstash, no qual a gente pode usar, então se a gente quiser manter algo mais homogêneo, a gente pode usar. E eu posso usar também o syslog. Para quem já está acostumado, já tem uma infraestrutura deployada nesse padrão, eu posso usar o syslog sem problema nenhum. Na camada de broker, eu posso usar o Logstash em conjunto com Redis, com ZeroMQ ou alguma ferramenta de fila, JMS. Na parte de search, também posso usar vários. E o mais recomendado também, porque é uma ferramenta que a gente tem um stack, é o Elasticsearch. O Elasticsearch é uma ferramenta baseada no Lucene, que é uma API de busca e indexação muito usada no mundo todo, né? E o Elasticsearch te provê uma camada HTTP e te provê a capacidade de escalar isso. E para a Web Interface,
Aí a gente vai discutir algumas soluções aqui, aí eu vou passar a palavra para o César, e aí ele vai discutir um pouco de vocês sobre isso. Só abrindo uma janela aqui, enquanto como parte da solução, né, que é a parte onde o Emílio falou que a captura dos eventos vão acontecer e como que a gente vai apresentar isso. Então, a gente tem essa ferramenta chamada Kibana, que ela é feita com Angular, e onde eu consigo fazer a agregação dos dados através do Elasticsearch. Então, ela é bem simples de ser instalada. Você pega o artefato e você já consegue fazer a integração com o Elasticsearch bem simples, só apontando para onde que ele está. E a primeira tela que você cai quando você instala ele é essa tela de indexação, que é onde o Emílio falou, que lá no Elasticsearch você tem a indexação, você cria as indexações para fazer a agregação dos dados. Então, a primeira tela que cai é essa, onde você define qual index você vai usar que você criou lá que você criou na ferramenta. Então, você pode usar um index definido, então pode ser um index só para todo o seu log, ou você pode gerar index todos os dias. Então, aqui, se for um index só, é só você passar o nome do index, e se for diário, você vai especificar o formato da data que você está definindo para o nome do seu index. Então, nessa tela, você vai definir isso e você define um time field, que é onde você, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo do Twitter, você é o created at, ele que define a data do seu log. O próximo passo, que é a próxima aba, é a aba de Discover. É onde você vai definir com quais campos você vai trabalhar. Por exemplo, você tem os campos lá do Twitter, sei lá, o usuário que postou, de onde que ele postou, qual linguagem que ele postou esse tweet. Então, eu vou organizar e ver quais dados que eu vou trabalhar. Além disso, eu defino o range de qual tempo que eu vou trabalhar com os dados. Então, eu posso ter dados antigos, então eu vou trabalhar. Por exemplo, quero trabalhar com os dados de 2012 a 2013, por exemplo. Aí eu defino aqui na ferramenta. Aí, como eu disse, você vai definir os campos que você vai trabalhar e aqui ele já te apresenta os documentos que foram selecionados em cima daqueles campos, em cima do tempo do período que você selecionou. Aí você pode entrar nos detalhes do campo, aí aqui ele te mostra os principais dados em cima de um campo. Então, por exemplo, aqui o código do país, de onde que veio o post. Aí eu tenho aqui os principais e aqui eu já posso fazer um filtro. Então, clicando no mais, eu já adiciono um filtro ou removo o filtro em cima de um dado importante que tenha em cima daquele campo. Aí aqui, na tela de Discover, eu defino os meus filtros, eu posso definir filtros aqui e definir uma busca. No caso aqui, usando uma string normal, como ele está mostrando, ele definiu um EN, e ele vai selecionar aqui todos os elementos que estão em EN. Aqueles documentos que você vai trabalhar para gerar os gráficos lá no final. Mas, além disso, você pode fazer pesquisas em campos específicos. Então, você pode falar, eu quero pesquisar em cima do campo linguagem. Então, em cima do campo linguagem, com a linguagem EN, eu vou só trazer os tweets em inglês. Aí, passando para
próxima etapa, ou aba, eu tenho a parte de Visualize, que é onde eu vou montar os meus gráficos. Então, por exemplo, aqui, numa tela anterior, eu escolhi o gráfico de pizza, então eu vou começar a configurar a agregação dele. É onde que eu faço a integração com o Elasticsearch. Então, aqui eu comecei a fazer uma agregação. Então, eu defini que eu quero fazer a integração em cima de um termo. Esse termo é o código do país. E só definindo isso, ele já monta o gráfico para mim, de acordo com o size que eu monto lá. Eu posso definir os últimos 5. Então, ele já monta o gráfico automaticamente para mim. Aí eu tenho vários tipos de gráfico. Tenho um gráfico de área, de barra. Aí, através dessa agregação, eu monto um bucket, que é os dados com que eu trabalho. E dentro desse bucket, por exemplo, no gráfico de pizza que eu mostrei anteriormente, eu posso montar outro bucket em cima daquele pedaço que eu selecionei. Então, aquela imagem mostra isso. Eu tenho o gráfico de área, de barra, de pizza. Posso mostrar os dados em mapa, utilizando as tags de geolocalização. E, no final, quando eu salvo todos esses gráficos, eu posso importar isso no meu dashboard. Então, eu vou escolher quais gráficos que eu montei, que é interessante para mim, e vou adicionar no meu dashboard. E, no final, eu posso apresentar isso dentro da ferramenta, ou posso exportar isso, ele gera uma URL, eu posso colocar isso dentro de um iframe na minha página. E se essa solução não servir, se a ferramenta não servir, eu posso usar o Angular para montar a minha própria apresentação do que eu tenho no Elasticsearch. Então, aqui é bem simples essa parte de montar a sua aplicação dentro do Angular. Você vai importar a API via Bower, então, só fazer o install via Bower. Você vai incluir o módulo do Elasticsearch dentro da sua app. E, no final, é só criar o seu serviço e utilizar todas aquelas ferramentas de agregação que eu mostrei, que tem no Kibana, ela é disponível aqui dentro desse S-Factor aqui. Então, é bem simples de você trabalhar, você pode criar sua aplicação, fazer agregações em cima desse serviço aqui do Elasticsearch. Então, agora o Emílio vai mostrar como que a gente, pegando todas essas soluções, a gente monta uma possível arquitetura em cima disso tudo. Uma coisa que é interessante falar, quando a gente está fazendo a apresentação, como a gente já está mais habituado com algumas ferramentas, e muitas pessoas que às vezes estão assistindo, às vezes não está, tem algumas coisas que parecem até mágica, né? E é interessante. O que é o bacana aqui? A comunicação entre o Logstash e o Elasticsearch, por exemplo, ela é feita a partir daquele plugin. Depois a gente vai ver um exemplo de código ali, só para ficar mais simples. Mas, igual o César falou ali de documento, né? Eu filtro os meus documentos, eu listo os meus documentos. Fazendo uma analogia assim, com o banco de dados relacional, que é uma tecnologia que é mais difundida, né? Um documento ele é uma tupla, ele é uma linha do banco de dados, né? E um index, que também ele citou ali, quando eu falo, eu quero fazer uma busca, eu quero montar um gráfico em cima de um determinado index, o index nada mais é do que uma correlação com uma tabela. Então, eu tenho uma tabela, né? E os fields são os campos. O interessante é o seguinte, quando esse dado cai no Elasticsearch, no Logstash, e ele faz esse output para o Elasticsearch, a criação desse índice, desses campos, ela é feita de forma automática. Então, o que é o bacana, né? Do ponto de vista de escalabilidade, até de desenvolvimento, não só do ponto de vista de execução do sistema, a gente ganha muito, porque eu não tenho um modelo de dados tão preso como um modelo, por exemplo, relacional. Então, eu consigo dinamicamente criar novas definições de index. Então, isso também é um ponto interessante. Então, chegando o dado via input
dentro do Logstash, eu filtro ele, aplico alguns filtros, igual a gente falou, pode ser um parser, pode ser um throttling, alguma coisa nesse sentido, e eu faço um output. A gente vai ver um exemplo ali de configuração, é muito intuitivo, né? Existe, lógico, talvez algumas limitações do ponto de vista de design, assim, mas do ponto de vista de usuário, a ferramenta é muito simples. E o ideal é que a gente acabe com aquela solução heterogênea. A gente vai começar a ter uma solução mais homogênea do ponto de vista de agregação de eventos, tá? Para juntar tudo isso, a primeira dica é o seguinte, automatização. Se a gente está automatizando, talvez, uma forma de tratar os eventos, né, se a gente for olhar dependendo do ponto de vista, a própria instalação do ambiente, da ferramenta, o ideal é que a gente faça isso de forma automatizada e padronizada. Já existem receitas dos chefes, já existem módulos do Puppet, do Assembly, enfim, na internet já tem bastante coisa disseminada. Então, a gente consegue baixar, rodar o Puppet, etc., ou qualquer gerenciador de configuração que vocês usem, e fazer isso de forma menos traumática, tá? Aqui, só para a gente visualizar, então, como é que funcionaria essa troca de informações. Num ambiente convencional, eu tenho N nós, no qual cada um desses nós gravam logs locais, e eu enxergo o log como um arquivo de texto. Basicamente é isso. Aqui nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos mudando a visão que a gente tem de log para uma visão de eventos, né? E aí eu tenho um ambiente que ele pode ser escalado horizontalmente. Normalmente a gente tem mais de uma camada, então eu tenho uma camada de servidor web, eu tenho uma camada de banco de dados. Na própria camada web, hoje é difícil você falar o que é web, o que não é, porque praticamente tudo é HTTP, mas supondo que eu tenho camadas de front-end, que roda meu front-end, eu tenho camada que roda back-end, eu preciso agregar isso tudo. Por quê? Porque quando a gente tem camadas distintas e eu não consigo ver o que está acontecendo, é complicado eu achar um problema, ou é complicado talvez eu dar uma resposta para algum tipo de evento do ponto de vista de negócio. Supondo que eu tenho um sistema de CRM, eu vou executar uma venda, e aí é tudo HTTP, está tudo distribuído, na hora que eu clico num botão, ele chama uma série de links, né? E cada um desses links é tratado por uma máquina diferente e deu problema isso. Como é que eu correlaciono? Como é que eu sei em qual parte da minha venda que deu problema e etc. Então, a gente precisa ter essa forma de correlacionar. Então, tendo uma camada aqui de nó de aplicação, o que a gente sugere aqui, por exemplo? Eu posso ter um scribe, que é aquela ferramenta do Facebook, local. O scribe vai escrever para mim via Thrift num servidor centralizado, por exemplo, e esse servidor centralizado eu vou fazer o input aqui no Logstash. E aí ele vai cair naquela camadazinha de input, vai cair na camada de filtro, eu posso fazer as minhas tratativas, e depois eu jogo isso para a camada superior, que é o Elasticsearch. Tanto dentro do Elasticsearch, ele é uma camada. Na verdade, perceba que essas três camadas elas são softwares totalmente separados. Então, eles têm características de escalabilidade diferentes, eles têm características diferentes realmente. Então, eu posso tratar eles de forma diferente. Eu posso ter pessoas na equipe tratando isso de forma separada e etc. O Kibana, igual o César falou, ele é uma interface web. Roda em Node.js, está lá bonitinho. Talvez a característica que ele tem de escalabilidade ou até de disponibilidade é muito menor do que eu preciso para o Elasticsearch. Então, eu tenho ali eu consigo tratar isso de forma diferente. E como ele falou, se o Kibana não conseguir suportar as minhas necessidades, eu tenho ali uma interface REST, eu crio uma outra solução, seja com Angular ou com alguma outra coisa, né? O Angular é legal, igual você falou, a gente já tem lá os módulos do Elasticsearch pronto, então eu consigo ter uma reusabilidade melhor. Então, esse aqui é um cenário que a gente pode usar, né? O evento aconteceu na máquina, ele é disparado via scribe para um servidor central, esse cara imputa isso no Logstash, e aí eu vou subir nas camadas até chegar lá em cima e eu poder visualizar essa informação. Aqui um exemplo, tanto que é simples, né? Se a gente for ver a quantidade de scripts que a gente faz, né, ou já fez, ou ver algumas pessoas fazendo, e ver algumas linhas assim, é bacana. Você vê que ali a gente tem um input, e dentro do input eu tenho ali, eu selecionei o file, que é um plugin. Falei assim, você vai ler para mim os arquivos que estão ali no /log/pp.log, tá? Então, tudo que chegar lá, traz aqui para mim. E depois, o output, eu estou mandando ali para o Elasticsearch. Bem simples também. Não tem nada de HTTP, é tudo totalmente abstrato, né? E percebam que ali eu tenho um input e um output só, ou seja, eu não quero tratar os eventos, eu não quero fazer nada com eles.
Eu quero simplesmente jogar para o Elasticsearch. Outra coisa que é bacana, ali eu coloquei o codec JSON. Normalmente a gente entrega os logs como uma string escrito uma série de informações. Normalmente tem informações que elas são totalmente desconexas, inclusive, né? E tem gente que não usa, talvez, uma API de log da aplicação, por exemplo, falando de Java. O cara simplesmente joga para saída padrão com sysout e não usa um log4j ou qualquer coisa parecida. Então, o que muitas pessoas consideram e que talvez seja o ideal? Na saída da informação, se a gente conseguir já formatar ela e colocar ela no formato que a gente deseja, quando cai aqui nessa ferramenta, por exemplo, já fica mais simples e a gente desonera essa questão de processamento, né? Então, se eu pegar um servidor HTTPD, por exemplo, e já formatar a saída do jeito que eu quero, se eu pegar o meu JBoss, Tomcat e etc., e já formatar ele no formato que é o que eu quero, eu vou tirar a sobrecarga de processamento do Logstash e talvez isso seja bacana. Em alguns cenários a gente não consegue, e aí é o que cabe colocar aqui dentro da ferramenta. Ali no codec JSON, ele fala o seguinte, qualquer evento que chegar a partir daquele arquivo, ele vai vir no formato JSON. E é interessante porque ele já cria os campos para mim, no meu index, e já indexa isso para mim. De forma automática, eu não preciso fazer mais nada. Então, é interessante a gente tratar a origem já da forma que a gente vai buscar depois. Um outro cenário, arquiteturalmente é a mesma coisa, mas aqui é um cenário diferente. Supondo que aconteceu um erro na aplicação, eu posso alarmar um sistema. Aqui eu coloquei o Nagios, mas pode ser qualquer outro sistema. Eu coloquei o Nagios aqui porque ele já tem um plugin para Nagios, tá? Mas nada impede da gente ter outros e etc. Mas aqui aconteceu um erro, eu vou cair no filter e vou jogar isso aqui no Nagios, tá? E depois sobe normal até chegar no Kibana. Aqui o exemplo do código que faz isso. Tem o input e ali no output eu coloquei ali, se tiver algum tipo de erro, ele já manda para mim no Nagios. O Nagios também é um plugin ali, no mesmo formato. Ali eu só pulei ali as configurações por questões de limitação de espaço mesmo. Existem outras formas ali eu coloquei o Scribe como exemplo. A gente pode usar o próprio Logstash, colocar eles nas estações locais, por exemplo, nas máquinas web. E aí a máquina web continua escrevendo em disco local, no arquivo. O Logstash lê isso e joga isso para algum outro lugar. Aqui no exemplo ele está lendo local na máquina, jogando por Redis, e a partir disso um servidor central do Logstash lê isso do Redis e aí joga para o Elasticsearch. Então percebam que arquiteturalmente a gente consegue bolar muita coisa. Depende muito da necessidade, né, do cenário de uso, mas a gente consegue ir encaixando as pecinhas. Aqui um outro exemplo legal que eu fiz questão de colocar, principalmente para quem programa em Java, mas não necessariamente só Java. Existem logs que normalmente a gente olha para eles e eles têm várias linhas. Um exemplo disso é um stack trace do Java. Quando acontece algum erro e eu printo esse stack trace em log, ele é uma série de linhas e ele vai me mostrando onde que aquela informação passou até chegar onde o problema realmente aconteceu. Do ponto de vista, se a gente começa a tratar o log como evento, cada linha é um evento. Então, eu preciso de uma forma para também agregar essa informação. Aqui tem um exemplo usando o Drock, que é aquele plugin que eu falei anteriormente. E aqui o codec multiline, que é para poder fazer a agregação baseado num regex. E aí, tudo que casar com aquele regex, ele faz um casamento e ele faz a agregação com as linhas anteriores. Então, aqui é um exemplo legal para quem já tiver em mente algum exemplo parecido com esse. Como é que a gente escala, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos, um exemplo, na verdade, mas é o que eu falei. Você pode ir juntando as pecinhas da forma que vocês acharem melhor. Aqui um exemplo, onde eu uso, ali em vez de eu colocar o Redis, eu coloquei uma fila, uma implementação de fila, pode ser a que vocês acharem melhor, mas que basicamente eu tenho uma origem dos dados, que é a máquina web ou alguma coisa do tipo. Eu tenho um Logstash que lê isso, imputa isso numa fila, e aí depois eu tenho um indexer centralizado que lê e joga isso para o Elasticsearch. Então, do ponto de vista de escalabilidade, dá para ir juntando as pecinhas. Aqui, só para a gente finalizar aqui, a gente fez um negócio bacana, que até para demonstrar o uso, e de uma forma
um pouco diferente. Normalmente a gente tem um foco muito no negócio que a gente trabalha, né? Igual a gente trabalha com telecom, a gente sempre pensa em telecom. Quem trabalha em uma seguradora pensa na seguradora. Quem trabalha para uma empresa de internet pensa no cenário de internet. Aqui a gente fez alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, e também para aproximar mais vocês dos exemplos. A gente fez uma configuração que é aquela do Twitter. A gente vai no Twitter, capta os tweets que estão acontecendo e joga ele no Logstash. Então, a gente pegou, por exemplo, aqui não dá para enxergar direito, mas aqui nesse gráfico está mostrando, por exemplo, quem são as pessoas que mais fizeram tweets. Então, ali tem o perfil oficial do evento, tem algumas outras pessoas. Aqui a gente fez um outro para mostrar quais são as origens das requisições. É iPhone, é Android, é web, etc. Né? E aqui, uma informação bacana que é realmente o texto em si, o que chegou do evento, né? Porque é a partir disso aqui que a gente monta os gráficos, né? Não dá para enxergar direito não, mas ali, ó, existem os campos que chegaram do Twitter via API e a gente tem na frente os valores. Então está ali o usuário que fez a requisição, o que ele colocou e etc. Tá? Então é um evento que chegou, a gente tratou ele e jogou ele no Elasticsearch. Como é que a gente fez isso? Apenas com isso aqui. No input, existe já o plugin do Twitter, a gente configurou ele, aí aqui usando o Alf, a gente entrou lá, criou uma aplicação para seguir no fluxo normal, e aqui o output a gente colocou para jogar para o Elasticsearch. Então, subindo o Elasticsearch, o Logstash com essa configuração, o que vai acontecer? Ele vai se conectar e vai começar a fazer pooling na API do Twitter. Chegou algum evento, ele joga para o Elasticsearch. Tá? É isso que a gente tinha para falar, né, César? A gente agradece a presença de todos e aí a gente fica aberto para dúvidas. Opa, tudo bom? Uma dúvida que ficou aqui é como é que funciona o expurgo dos logs do Elasticsearch, assim? Que ele vai aumentando, um dia ele tem que... Né? O expurgo, a API do Elasticsearch, ela fornece formas de você deletar as informações, deletar os documentos, você deletar index, que por algum sentido não fazem mais necessidade. Então, o próprio Elasticsearch te dá APIs para que você possa fazer esse expurgo. Agora, a forma na qual, por exemplo, a política que você vai seguir para fazer esses expurgos, aí é muito particular. Mas aí é diretamente no Elasticsearch. O Kibana, ou o Angular, ou qualquer ferramenta de view, ele não traz a informação, ou seja, não faz um cache, não faz nada. Então, se você precisar fazer algum tipo de expurgo, a responsabilidade é no Elasticsearch. Oi. Com relação à parte de coleta, o Sender ou o Scribe, poderia comentar assim, sobre o que seria mais robusto em termos de queda lá do consumidor, né, da coleta de logs? O Sender do Logstash e o Scribe, por favor. Hoje, o que a gente tem usado é o Scribe. O Scribe, ele foi, a origem dele é para tratar mensagens do próprio Facebook. Então, ele nasceu para ser, do ponto de vista de throughput, do ponto de vista de banda, ele nasceu para ser o mais otimizado possível. Hoje, a experiência que a gente tem são duas. A primeira é com o Scribe, e a gente tem uma resposta bacana utilizando o Scribe. E a outra é utilizando o Logstash com ferramentas como o Redis e etc. O Redis, o bacana dele também, é que ele é uma ferramenta, a origem dele é cache. Então, ele é uma ferramenta que, só pelo fato de você ter isso em memória, você já vai ter uma otimização muito grande. Porém, do ponto de vista de dados, o Scribe ele é melhor. Então, assim, o que a gente recomenda, que a gente tem experiência maior hoje, é o Scribe. A gente ainda não testou, mas eu acho que fica uma abertura e uma dica também interessante, é a própria solução do Logstash, né? Muita gente tem problema com syslog e etc., mas o background da maioria das pessoas que mexem com esse tipo de solução é syslog. Então, o Logstash Forward talvez é uma ferramenta que a gente deixe aberta assim, para possíveis futuras pesquisas. Mas o que a gente recomenda é Scribe. A gente tem algumas experiências bacanas.
Só para complementar a resposta do meu amigo ali da frente, existe uma ferramenta chamada Curator, que é capaz de você fazer o purge dos logs do Logstash, do Elasticsearch. Tá? E o que eu queria perguntar é se, fora um proxy reverso que a gente faz com o JineX, você tem alguma outra forma de granularizar os logs no Kibana ou no Elasticsearch para mostrar para pessoas diferentes, informações diferentes? Tá, eu não entendi a questão do proxy reverso. É porque o Kibana ele fica aberto, né? Sem autenticação. Certo. Então a gente coloca um proxy reverso na frente Tá, entendi. para fazer essa primeira camada de autenticação. Fora isso, você conhece alguma outra coisa? Você fala você entregar uma camada de autorização para o Kibana, para o usuário final. Não, a gente não conhece. Tá certo, obrigado. Acho que a minha pergunta talvez vai dar a responder a dele, cada um está respondendo ali. Então, mas a minha pergunta é justamente do Kibana, eu sou mais da área de Analytics. Por que vocês escolheram o Kibana e ele permite fazer, foi mais porque ele é integrado muito ao Elasticsearch e ele permite fazer customizações daqueles, por exemplo, ele deve ter uma série de gráficos, mas deve ter uma limitação de número de gráficos. E existem diversas soluções de Analytics, por exemplo, eu trabalho com o Pentaho, que ele se conecta ao Elasticsearch, consegue trazer os índices da mesma forma que o Kibana, e apresentar isso numa ferramenta voltada para dashboards. Então, responde lá, talvez, para fazer a autenticação de múltiplos usuários, aquela camada de controle. Mas por que o Kibana? Da onde que surgiu o Kibana? Que eu fiquei um pouco curioso, na verdade. Foi basicamente o que você falou aí no início mesmo. Se a gente entrar no próprio site da ferramenta, é como se fosse uma stack, né? Então, são ferramentas que, apesar de elas serem totalmente independentes, existe um apelo para você usar elas juntos. E por que a gente usa o Kibana hoje, né? Na verdade, porque, por exemplo, na empresa, né, a gente já usa o Pentaho e usa algumas outras ferramentas de BI, e aqui a gente começou com uma solução exatamente mais do ponto de vista operacional. Então, a gente tinha uma série de problemas operacionais, que é muito parecido com aquele que eu falei no início, e aí a gente começou a procurar soluções para poder mitigar esses problemas. Então, o fato da gente não precisar de coisas muito relacionadas a analytics e etc., levou a gente já a usar essa ferramenta que é um pouquinho mais homogênea com a solução. É mais por causa disso mesmo. Ok? Então, agradeço mais uma vez todo mundo. E aqui está o nosso e-mail. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma sugestão, a gente está aí aberto. Obrigado.